Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando para mais uma consulta, maravilha, coisa boa, né, gente? Tá tudo bem por aí? Depois vocês contam aí para nos comentários como que vocês estão, se tá tudo bem por aí. Aqui tá tudo jóia, graças a Deus. Tô chegando, tá na hora do nosso encontro aí diário, vocês sabem disso, né? Sempre às 15 horas eu tô chegando para nossa consulta. E o tema da consulta de hoje, gente, é um tema que eu faço toda semana, porque é muito pedido e é muito interessante, né? Será que o ser de luz está pensando em você hoje? Como que tá a cabeça dele em relação a você aí hoje? Então vamos ver isso daí através dessa consulta, olha, que vai brilhar dentro do místico para trazer resposta para vocês. Maravilha, né, gente? Contando aí com a ajuda da espiritualidade. Você sabe que muito do que eu falo vem por conta da canalização dos mentores Marco Aurélio Alcântara, Dona Suzana Sagana da Estrada, que eu tenho muito orgulho de falar. E a minha gratidão é imensa a todos vocês que respeitam, né, gente? A minha espiritualidade, o fato de eu falar também, né, sobre a minha espiritualidade, minha gratidão imensa a todos vocês que respeitam, que gostam, né, e que estão presentes aqui comigo todo dia, viu, gente? Então, olha, mais uma vez, um grande beijo no coração de vocês, as meninas que me conhecem, gente, um grande beijo no seu coração, muito obrigado aí. Essa semana encontrei bastante de vocês na rua, vocês me pararam aí, bastante pessoas me pararam essa semana na rua, né, dando aquele grande beijo, deixando mensagem, conversando comigo ao vivo, fico muito feliz de verdade, viu, gente? Fico muito feliz de verdade mesmo. Muito obrigado aí pelo carinho aí de vocês em relação à minha pessoa e à nossa equipe Rei do Oráculo, né? Você sabe que aqui nós temos 11 pessoas trabalhando para que tudo aconteça, para que eu possa estar aqui com você diariamente. Então o mérito é muito da equipe Rei do Oráculo também. Nós temos que dar nossa gratidão a eles, à espiritualidade e a vocês acima de tudo que fazem esse canal acontecer, viu? Muito obrigado por tudo. Gratidão, viu, gente? Você que está chegando agora e não me conhece, olha, eu sou o Buba Tarô. Eu sou especialista em tarô. Tem mais de 20 anos já de trabalho junto às cartas e à espiritualidade, tá bom? Todo dia eu tô aqui às 15 horas para consultas completíssimas, é só você chegar. E lembra, 11h45 é a hora da gente pegar a energia do ser de luz. Primeiro a gente consulta a energia dele mais cedo, um pouquinho antes do almoço, e depois consultas completas começa daqui agora. Bom, nessa consulta nós vamos ver se o ser amado está pensando em você. Então, antes da gente descobrir se ele está pensando em você, né? Porque é o que eu falo, né, gente? Olha, se ele tem interesse em você, você está lá na cabeça dele. Se ele deseja alguma coisa, você está lá na cabeça dele. Então vamos fazer essa consulta, mente aberta, coraçãozinho aberto, que vocês sabem que eu sou bastante verdadeiro, viu? Pensa agora bastante no ser de luz, mentaliza essa pessoa, não importa se você está afastado ou se você está namorando. Eu vou apresentar, tem duas opções aqui de montinho de tarô na mesa, vou apresentar as duas opções de consulta, você escolhe somente um montinho de tarô. Vamos começar? Olha, na primeira opção de consulta, que está aqui desse lado, nós temos um montinho de tarô número 1 e a carta, olha lá, da aliança. A primeira opção de consulta, a carta da aliança. Na nossa segunda opção de consulta, olha lá, que está aqui do outro lado, nós temos um montinho de tarô número 2 e a carta do coração. Opa, tá de ponta cabeça. A segunda opção de consulta, a carta aí do coração. Então, gente, escolha entre, né, a carta do coração ou a carta da aliança, né? Eu não vou ler a carta em si, né? Aí eu vou abrir o tarô pra gente ver. Ou você escolhe primeira opção de consulta e segunda opção de consulta, tá bom? Mentaliza a pessoa, não importa se você tá afastado ou namorando. Gente, não repare que eu ainda tô um pouco gripado, eu ainda tô com tosse, mas já tô melhor, né? Esse tempo doido, um dia tá seco, outro dia tá... Geralmente essa época que faz muito vento, geralmente seco assim, eu tenho alergia, né? Então eu fico meio ruim mesmo. Mas olha, hoje eu já tô bem melhor que ontem, dá pra gente trabalhar tranquilo, tá bom? Vocês veem que aqui no canal Rei do Oráculo eu venho trabalhar nem que seja doente, né, gente? Que coisa do céu. Mas olha, me faz bem estar aqui com vocês, não é verdade? Então vamos embora pra consulta. Só vou tomar um gole de água e vamos começar a abrir o tarô? Vamos lá. Deu para escolher então? Primeira opção de consulta está aqui, a carta da aliança, e a segunda opção de consulta do outro lado, que é a carta do coração. Vou colocar aqui um pouquinho no canto. Vamos lá para você que desconectou com a primeira opção de consulta, a carta aí, olha, da aliança, opção de consulta número 1. Vamos lá, gente, vou colocar um apoio aqui, ó. Vou pôr a carta bem do lado de Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano, que vai abençoar na sua consulta. Bom, olha, é o que eu falo, né? Se o ser amado tá afim de você, você tem que estar na cabeça dele, hein, gente? Se ele tiver algum interesse, você tem que estar na cabeça dele. E se ele não estiver pensando, vamos ver aí o que está acontecendo lá na cabeça dele. Vamos ver o que ele está pensando, o que está acontecendo com a pessoa, tá bom? Então, a partir de agora, mente aberta, coraçãozinho aberto. Faz seu filtro, adapta a sua realidade e vamos embora para mais uma consulta. Vamos lá, gente, vamos ver aí
se o ser amado está pensando em você hoje. Vou começar com o arcano maior, com o arcano de força, a carta do diabo. Eita, gente do céu, não é só que ele está pensando, essa pessoa não para de pensar. Deu a carta do diabo na coroa do jogo, olha lá, o diabo ali, ó gente, ó. O diabo é obsessão, pensamentos excessivos, fica e pensa. O problema disso é que a pessoa pensa tanto, mas não faz nada. Esse que é o problema da pessoa aqui, né? Essa pessoa aqui tá pensando em você, tá numa mistura aí, olha gente, você sabe que eu sou verdadeiro, né? Isso aqui é uma mistura de sentimento de posse, obsessão, uma mistura de amor e raiva, sabe? Ama você, mas tá com raiva de alguma coisa também, viu gente? Você sabe que eu sou bastante verdadeiro, tá? Tá com raiva de alguma coisa em relação a você aí, viu? Ah, olha, essa carta fala de falta de comunicação. Talvez vocês não estão conversando, né? Talvez ele não está conversando com você, você também não está fazendo questão, não está conversando, não está indo atrás. Vai ver, de repente a raiva dele é essa, né? De você não estar lá correndo atrás dele, né? Porque olha, essa carta demonstra muito orgulho. Né? Essa pessoa que você gosta, ele está trazendo muito orgulho à tona hoje, né? Pelo menos esse período agora aqui, ele está muito orgulhoso. Sabe? Então, o orgulho faz a gente, às vezes, ter raiva, porque se você não tá correndo atrás dele, o orgulho dele tá lá gritando, né, de raiva, tipo, olha, nossa, por que que ela não está correndo atrás de mim? Por que que ela não tá me valorizando? Por que que não tá pedindo, pelo amor de Deus, para namorar? Ele tá dividido entre amor, paixão, atração física, loucura por você e raiva de você também. Desculpa a minha sinceridade, gente, eu sou bastante sincero. Agora, não é só que ele está pensando em você, ele está obcecado de tanto pensamento. Essa pessoa hoje está sugando a sua energia. Você vai pensar nele sem querer. E se bobear, no final da tarde, à noite, você vai sentir angústia. Sabe aquela angústia que dá no peito? Depois você me conta se não teve. Você vai sentir até angústia hoje, porque é conexão. Quando uma pessoa fica pensando na gente assim, gente, a gente sente. A gente acaba se angustiando e a gente não entende o que está acontecendo. Aí você se pega pensando nele sem querer. Você mesmo se pega pensando nele sem querer. Você olha, você vê se está pensando na pessoa. Mesmo trabalhando, mesmo fazendo suas coisas, você acaba pensando na pessoa. Então, olha, ele não para de pensar em você. Vamos ver o que mais, gente. Vamos lembrar isso aí então. Vamos ver os pensamentos predominantes. Porque, olha, tem 200 novelas na cabeça dele. Vamos ver quais são os pensamentos mais fortes aí que dá para eu pontuar para você, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aí, gente. Essa pessoa, com esse negócio de ficar pensando em você desse jeito, ele tá te prendendo. Entendeu? Ele tá segurando você, né? Existe um elo magnético muito forte entre vocês, um forte magnetismo, o Marco Aurélio falou, meu mentor. Um forte magnetismo. Então, assim, esse negócio de um ficar, né, pensando no outro, obcecado pelo outro, nada resolvido, tá prendendo aí. Ele tá prendendo você. Ele tá travando sua vida amorosa, né, gente? Vamos lá. Vamos ver o que mais, né? Vamos desmembrar então, ver aí como que tá a cabeça dele, já que ele não para de pensar em você. Olha, 4 de ouros, olha lá, 4 de ouros, tá pegado a você, 3 de copas, ih gente, será, ó, diabo com 3 de copas, será que ele tá pensando que você tá com outros contatos? Parece que é isso, hein? Vamos ver o que mais, 3 de paus, olha, mais uma carta número 3. Gente, essa pessoa tá desconfiada que você tá querendo conversar com outros. 7 de ouros. Então hoje ele tá com ciúmes, ele tá com sentimento de posse. E valete de ouros, tá pensando muito em te procurar. Só que mais pra frente, quando a raiva dele passar, tá? Porque ele tá com raiva de você. Desculpa a sinceridade, mas eu vou te falar o motivo da raiva, tá? Gente, essa pessoa, ele tá com raiva de você por 2 coisas, tá? Tá bem nítido aqui o diabo na coroa do jogo, nós temos a carta do apego, né? Gente, essa pessoa, por mais que você fale, se você falar, Buba, eu tô afastada, ele não tá comigo nem nada, essa pessoa tem um apego. E hoje ele tá numa carência em relação a você, ele tá assim numa carência afetiva, numa dependência afetiva em relação a você. Sabe quando a gente tem dependência afetiva pela pessoa? Então assim, hoje é como se essa dependência afetiva dele estivesse se corroendo, porque o orgulho dele não tá deixando ele falar com você. Ele tá com raiva de você, tá? Mas olha, hoje ele tá muito dependente, assim, é engraçado, olha, se vocês não estão perto, gente, a vida dele tá um buraco, a vida dele tá um vazio, você entendeu? Essa pessoa tá num vazio, tá numa ausência, numa carência muito grande aí em relação a você. Aí você fala, ai Buba, se fosse assim ele vinha aqui falar comigo, Buba, ele sabe que eu gosto dele, estou disponível.
Não é bem assim. Essa pessoa hoje está dividida, olha, entre ciúmes, paixão visceral, um amor platônico mal resolvido que a pessoa não entrega. Tem aqui uma dependência, um apego por você, uma dependência, sabe? Uma dependência, uma carência, uma dependência, mas tudo isso não aos seus olhos, porque deu aqui a carta do diabo. Tudo aí mancomunado dentro dele, tudo bem enrustido, sabe? Então hoje essa pessoa está dividida entre amor e raiva de você. Por que raiva de você, gente? Olha, porque talvez ele não está falando com você. Duas cartas que falam de falta de comunicação. Essa carta do diabo é sem comunicação e essa carta do 4 de ouros também é sem comunicação. Como se ele tivesse fechado, ele se fechou. Mas, gente, né, ele se fechou, eu posso te falar? Ele esperava que você fosse correr atrás dele aí, pedir pelo amor de Deus para namorar. Hoje ele está com isso na cabeça. Que ele se fechou, ele pode parar de falar com você, mas não é para você parar de falar com ele, entendeu? Ele pode correr, fugir, se esconder, se afastar, mas isso não significa que não é para você correr atrás dele, né? É uma pessoa que gosta. Olha o orgulho dele aqui, o diabo, né? Ele gosta de ver, gente, você lá rastejando aos pés dele, sabe? Ele gosta. É uma pessoa, gente, que ele precisa da sua validação. Ele se valida em cima de vocês. Isso não é legal, tá? Ele fica se validando em cima de vocês. E quando você não faz aquilo que ele espera, aquilo que ele gosta, dá tudo errado na relação. Sabe o que é isso? É uma baixa autoestima fortíssima que essa pessoa tem. Você pode até falar, ai Buba, tem nada ali. Nossa, Buba, ele é tão prepotente, ele é tão pra frente, não sei o quê. Não é não, aos seus olhos ele é pra frente. Por debaixo a gente tem aqui uma pessoa, olha, né? Bem baixa autoestima, tá? Bem baixa autoestima. Só que ele transforma tudo isso do avesso, né? Então, o único jeito dele ficar por cima é exatamente fazendo isso, olha, dominando, manipulando, fazendo jogo de silêncio, sabe? Para de falar com você, né? A relação sempre tem que ser assim, tudo que é de melhor, mais gostoso é pra ele. Você é a parte que quer, que deseja, ele é o gostosão, é o desejado, né? Ele é o queridão, ele é o desejado. Então assim, ele adora estar na posição, né? Essa visibilidade. E ele adora aí, ele precisa se validar em você, porque a autoestima dele é muito baixa. Só que nessas validações que ele faz em cima de você, ele te machuca. Ele fere você. E mais do que isso, ele fere a relação de vocês. Então hoje, talvez essa pessoa não está falando com você. E ele está vendo que você também não foi falar com ele. Então é como se ele estivesse tomando um safanão agora. Se você não está indo falar com ele, essa pessoa está tomando um tapa na cara com luva de pelica. Que eu vejo ele todo desconcertado hoje. Se você está em silêncio, essa pessoa está angustiado. Se você está em silêncio, essa pessoa está desesperada. Porque ele está vendo que ele está perdendo o posto. Ele está vendo que ele está deixando de ser sua prioridade. É daí que tudo muda. É daí que tudo pode acontecer. Entendeu? Ele hoje está acreditando que ele está deixando de ser sua prioridade. Ele está com raiva de você na cabeça dele. Sabe por quê? Deu 2 vezes, carta número 3, 3 de copas, 3 de paus e um pajem. Olha, ele está pensando muito que você está conversando com outra pessoa. Deu aqui um pajem, 2, 3. Gente, ele está pensando, ele está desconfiado, ele desconfia. O diabo ele já é desconfiado mesmo, ele é inseguro. Ele desconfia que você está conversando com outra pessoa. É por isso que ele está com raiva de você. Porque ele não está vendo você correr atrás. E nesse negócio de você não ir lá correr atrás, não ir lá pedir para namorar, tá fazendo ele pensar hoje que você está conversando com outro. Ele desconfia que você está conversando com outro. É daí que ele está tomando uma bela de uma rasteira que ele não esperava, ele não contava com isso. Entendeu? É como se essa pessoa estivesse perdendo o controle da situação, mesmo querendo estar no controle da situação. Olha lá, o diabo com o 4 de paus é uma pessoa totalmente controladora. Ele é controlador, pode reparar. No namoro de vocês, sempre ele manipulou, sempre ele controlou você. Sabe? Se você reparar, você vai ver que ele sempre controlou, ele sempre manipulou. Entendeu? Ele gosta que você esteja aqui na palma da mão dele, que ele saiba todos os seus passos e que mais? Ele cerque você, né? Para que você não vá muito longe. Então assim, gente, essa pessoa, né? Quando ele sente que ele pode perder o controle de você, ele se afasta. Então é uma relação, gente, até de posse, né? Ou ele é seu dono, você é um cordeirinho na mão dele, ou ele se afasta. Então essa relação aqui, gente, precisa de muita oração. Essa pessoa precisa mudar os conceitos dele. Relacionamento não é assim.
Relacionamento amoroso é amor, não é domínio, nem posse, nem nada disso, tá bom? Então vamos aqui voltar, olha gente, ele tá pensando em você loucamente, essa pessoa não para de pensar em você, tá dividido entre amor e raiva de você, tá com uma raiva danada de você no dia de hoje, desculpa a minha sinceridade, tá? Você sabe que eu sou sincero. Você pode até falar, Buba, mas eu não tô com outro não, Buba, não tô falando com ninguém, ele é tudo pra mim, Buba. Ele não tá pensando isso. Ele tá pensando que hoje, pelo menos, você não foi atrás dele porque você tá atrás de outro. Entendeu? Então ele desconfia. Deu a carta do diabo é desconfiado. Ele tá obcecado. É uma pessoa que não quer perder, que não aceita perder. Ele não gosta de perder nada. Imagina ele pensar que ele pode perder para outro. Entendeu a raiva que ele tá? Ele tá com uma raiva danada, porque ele tá pensando que ele vai te perder para outro. Entendeu? Justo você, que tanto, né, fez por ele, tanto correu atrás, tanto demonstrou, tanto lutou. Agora, só dele pensar que você pode estar falando com outro, olha, isso aqui tá destruindo ele. Porque deu 3 de copas com um pajem do lado. Ele tá achando que você tá conversando com outro. Então, na cabeça dele, vocês estão conversando com outro. Ele tá desconfiado que você tá conversando com outro. Tá? Olha, ele tá pensando muito, gente, que a relação de vocês, né, ainda tem muita coisa para acontecer. Na cabeça dele, essa história de amor não acabou aqui não, tá? Na cabeça dele, essa relação não acabou. Você que pode pensar, ai, Buba, mas a gente tá brigado, tá afastado, ele não fala mais comigo, acho que acabou aqui. Não, não acabou não, tá? Essa pessoa aqui, olha gente, ele tá pensando muito em investir em você na relação. Porque deu bem no centro da consulta, debaixo do diabo, olha. Ele pensa em investir em você, ele pensa em segurar você. Ele pensa, olha, gente, é engraçado, ele já está te prendendo, mas ele pensa ainda em prender mais ainda você. Essa pessoa pensa em separar você para cuidar dele, sabe? Ele gosta do seu cuidado, ele gosta do jeito que você cuida, ele gosta do jeito que você faz. Aí você fala, Buba, se fosse assim ele não tinha se afastado. Tinha sim. Gente, essa carta do diabo aqui, ó, mostra que é uma pessoa que ele anda meio confuso, ele anda meio perturbado. Entendeu? Pode ser o campo espiritual dele tá carregado. Será que a espiritualidade dele não está em baixa? Vamos consultar? Vou pegar um tarô aqui de Maria Padilha, vamos ver se ele não está com problema espiritual, gente? Porque essa carta do diabo na coroa do jogo, desde o início, está me invocando aqui. Será que ele está com espiritual, algum problema espiritual? Vamos ver, gente, peraí. Né? Porque você vê, a pessoa pensa em você loucamente o dia inteiro. Pensa que você já está conversando com outro, que você quer conversar com outro, ó. Que você está negociando, olha o 3 de paus aqui. Ele pensa que você está negociando outro namoro aí pra você. Ele pensa em segurar você pra ele. Ele pensa em separar você pra ele e pensa em investir nessa relação. Agora, gente, pensa e não faz nada? Vamos ver se o espiritual dele não está carregado. Pera aí, gente. Será que essa pessoa, o problema dele é espiritual ou é a cabeça dele mesmo que é... Parece que ele é meio perturbado. Vamos lá, gente. Desculpa aí eu falar assim dessa forma. Às vezes ele está meio confuso, meio perturbado, né? Às vezes ele tá bom? Vamos ver se é algo da cabeça dele ou se ele tá com problema espiritual. Vamos lá, vou pegar aqui o tarô, gente, olha. Esse tarô é de Maria Padilha. Vamos pegar aí, porque na força das pombagiras a gente descobre um feitiço rapidinho. Vamos ver se ele tá com problema espiritual. Pera aí. Ou se só é uma baixa mesmo, energética, ele com ele mesmo. Minha pergunta é se ele tá com um problema espiritual que tá fazendo ele ficar longe de você. Será que é isso? É teimosia mesmo, gente, não é nada. É teimosia mesmo. Ele não tá com problema espiritual hoje. Hoje o espiritual dele tá jóia. Ele tá teimoso mesmo, tá? É coisa da cabeça dele, tá? Ele tá teimoso, ele é turrão, ele é marrento. É uma pessoa que erra com você e fica repetindo o mesmo erro, né? Então ele erra com você e fica pisando no mesmo erro, repetindo o mesmo erro, gente. Errar uma vez é uma coisa, errar 10 vezes o mesmo erro é outra. Então essa pessoa precisa acordar para a vida. Olha, deu a carta aqui da teimosia. Ele é teimoso, ele é marrento. Ele quer as coisas do jeito dele. Ele quer que a relação seja boa para ele. Se tá bom para você ou não é outra história. O importante é ser bom para ele. Sabe? Olha, o diabo ele é egoísta, né? Ele traz a coisa aí no egoísmo, entendeu? E vou te falar. Vamos voltar aqui para os pensamentos. Então assim, ele não tá com problema espiritual, tá, gente? Deu aqui, olha, moeda, riqueza, deu aliança. Ele não tá com problema espiritual, tá? Hoje não tem problema espiritual nele. Não tem.
O espiritual dele tá jóia. O que tem aqui é a mente dele mesmo atrapalhando. É a cabeça dele que atrapalha a relação de vocês. É o orgulho, é o ego ferido. Sabe, essa pessoa está com o ego ferido que pode gerar vingança. Por que ego ferido, Buba? Você fala, ai, Buba, mas por que ego ferido, Buba? Eu não fiz nada pra ele. Gente, na cabeça dele você está procurando o outro. Na cabeça dele você está procurando o outro. Ele não queria que isso acontecesse, ele não aceitava. Mas na cabeça dele ele tem certeza que você está procurando outro para namorar. Então ele está tomando um tapa na cara ali com luva de pelica que ele não esperava. Agora, o que você vai fazer? Vamos lá falar para ele, olha, não, eu não estou namorando, não estou procurando ninguém, você é tudo para mim, eu amo você, é você que eu quero ficar? Eu sou desses, né? Eu sou desses, mas toda vez que eu fiz isso eu tomei rasteira. Você vai? Aí compete você ver o que você vai fazer. Ó, ele acha que você está conversando com outro, que você quer outro. Ele tá com raiva de você, tá? Se você for atrás dele, ele vai aceitar, ele vai te segurar e tal. Só que se você for atrás dele antes dele te procurar, ele vai sapatear no seu coração, entendeu? Então hoje, tem 200 novelas na cabeça dessa pessoa. A pergunta é se ele pensou em você hoje? Gente, ele não para de pensar. Ele não para de pensar. E ele fica pensando até aonde você conheceu essa pessoa. Deve ser das redes sociais. Deve ser o bendito do telefone que vive na sua mão. E tá com raiva do seu telefone. E tá com raiva das suas redes sociais. Você entendeu? Então essa pessoa aqui hoje tá bem assim, ó gente. Uma mistura de amor e raiva. Tá pensando em você de maneira, olha, ciumento, possessivo, obcecado. Só que isso, em vez de ser positivo, está estragando a situação de vocês, está piorando por causa disso daqui, né? Tá pensando que ele vai segurar você na hora que a raiva dele passar, tá? Tá pensando que ele vai investir em você mais pra frente, quando a raiva dele passar e ele tiver certeza que o território dele está limpinho, que não tem interferência, né? Que não tem nenhum outro boy aí no seu caminho. Você entendeu? Então, gente, hoje ele tá pensando que você tá conversando com outro. Ele tá ciumento, ele tá obcecado e ele tá com raiva de você. Ele fica pensando até se você tem sexualidade com outra pessoa, tá? Eu não ia falar isso, né, gente? Mas todo mundo aqui no canal é adulto, né? Ele fica pensando você no braço dos outros. Nossa, isso tá corroendo, tá matando ele. Você entendeu? Porque ele não achava que isso pudesse acontecer. Você não ir mais atrás dele, querer falar com o outro, ele não achou que isso fosse acontecer. Então ele fica pensando até se você está tendo encontro, se você está beijando, se você está abraçando o outro, se você está se entregando, está tendo uma noite de amor aí com o outro. Ele fica pensando nisso. Um ciúme de você danado. Só que é uma mistura de amor e raiva. É aí que está o problema de vocês. Tá bom? Então calma, dê tempo ao tempo. Aqui está precisando de muita oração. Faz oração, pede para ele se acalmar, acende uma vela branca para o anjo da guarda dele, pede para firmar a cabeça dele, porque está precisando fazer uma firmeza de cabeça. Ele precisa firmar a cabeça dele. Ele está um turbilhão de pensamentos, tudo negativo. Com ciúmes, com posse, com raiva, fica pensando você com outro, fica pensando você ficando com outro. Gente, ele está viajando. A não ser que você fale, não, Buba, eu tô mesmo ficando com outro. Ah, então, né? Ele caiu do cavalo. Agora, caso contrário, né, gente? Ele tá viajando na maionese lá, ó. Fica pensando até com quem? Quem é essa pessoa que você tá ficando? Ele tá lá pensando na cabeça dele, quem é essa pessoa que você tá ficando? Onde você conheceu? Olha como a cabeça dele tá longe. Gente, a pessoa tá viajando. E pense em você com sentimento de raiva. Isso faz você sentir angústia. Você vai sentir angústia hoje ainda. No máximo amanhã você vai sentir angústia. Sabe aquela angústia que dá no peito, você pensa na pessoa sem querer, um mal-estar que você não sabe de onde vem, uma coisa ruim, pesada? É ele, ó, emanando aí esses pensamentos aí de obsessão, raiva e amor, uma mistura de amor e raiva, porque ele não esperava que você, ó, iria arrumar outro para namorar. Só que na cabeça dele, o fato de você não estar indo atrás dele, no dia de hoje, ele tá achando que você tá conversando com outro. Tipo assim, ah lá, não tá correndo atrás de mim? Tá correndo atrás de outro. Ele não acha que você vai ficar sozinha. Entendeu? Então ele acha que você está conversando com outro hoje. É assim que tá a cabeça dele. Tá bom? Então, gente, aqui, olha, né? Eu vejo ele muito preso a você. Fica tranquilo, deu a carta da aliança, tá? Olha que engraçado. Saiu aliança aqui, saiu aliança aqui, né, gente? Você vê como as coisas não são por acaso? Deu a carta da aliança, ó. Ele tá preso a você. É a carta do grande amor.
tá? Só que ele é teimoso, ele é marrento, ele erra, continua insistindo no erro, mas eu vejo ele, olha, muito forte ainda, né, no seu caminho, tá bom? Eu não vejo. Vocês podem estar afastados hoje, porque deu a carta do diabo que fala de briga, mas vai passar. Vai passar. Coloca na mão da espiritualidade, dê tempo ao tempo, que na hora certa vai se resolver. Tá bom? Então hoje ele está pensando muito em você. Com raiva de você, viu, gente? Porque ele está pensando que você está conversando com outro. E aí ele fica, quem é essa pessoa? Será que é mais novo do que eu? Será que é mais bonito do que eu? Será que ela gosta dele? Será que... De onde que ele veio? Ah, eu vou olhar na rede social dela para ver se ela vai postar alguma coisa. Olha, ele tá te stalkeando, ele tá olhando suas redes sociais, ele tá sondando aonde você mora. Escuta o que eu tô te falando, ele tá sondando você aí. Ele tá tentando ver se ele pega você no pulo, você no flagra com outro. Por mais que você fale, boba, mas eu tô afastada. Na cabeça dele vocês não estão. Ele tá afastado, na verdade, né, gente, até o momento de voltar. Entendeu? Tô afastado, mas quando eu voltar, voltei. Então assim, tô afastado, mas você é minha, eu que mando. Porque pra ele, do dia que ele te conquistou, você é dele, ele que manda. Você que pensa que ele quer ver você no braço de outro. Hoje ele tá se corroendo, querendo descobrir quem é essa pessoa que você tá ficando. Olha a cabeça dele, gente. Você de repente nem tá ficando com ninguém, né? E ele tá pensando que você tá ficando com outro, porque você não tá indo atrás dele. Então hoje ele tá pensando em você loucamente, obsessivamente, pensamentos bons, pensamentos ruins de raiva. Que raiva dela. Por que ela tá fazendo isso? Por que não tá me procurando? Por que não tá pedindo para namorar comigo? Eu sempre fui o gostosão, ela sempre me quis. Ela sempre topou tudo para ficar comigo. Então hoje, gente, essa pessoa tá tomando uma rasteira, ele tá tomando um tapa na cara com luva de pelica aí, ó, da parte de vocês, que você não tem noção. Você não tem noção, tá bom? Deu para entender? Então a pergunta é, ele tá pensando em você hoje? Gente, a resposta é, ele não para de pensar em você, ele tá obcecado pensando em você, dividido entre amor e raiva, porque na cabeça dele você tá conversando com outro, tá? Então ele tá pensando que você tá de papo furado com outro aí, viu, gente? E ele vai atrás. Você que pensa que não, essa pessoa vai atrás ainda. Olha, ele tá pensando muito em te segurar. Deu 4 de ouros aqui, ó. Ele tá pensando muito em segurar você, separar você para cuidar dele. Ele sabe que você é uma pessoa que se ficar com ele na vida dele, você vai cuidar dele até o fim. Ele sabe disso, né? Então ele quer isso, ele quer que você cuide dele até o fim. O que ele tá fazendo hoje, o que ele fez ontem, no passado, você não tá falando, não importa, pra ele não importa. A hora que ele chegar, chegou. É assim que ele funciona. Não é, gente? Tá pensando em segurar você aqui, ó. Tá pensando em investir nessa relação. Mas a hora que a raiva dele passar e ele tiver certeza que você não tá com outro. É isso, tá bom? Vamos pegar o recado de Salatiel para finalizar? Vamos ver? Eita, gente do céu, esses amores, olha, né, que traz obsessão, posse, essa carta do diabo é terrível. Meu pai do céu. 2, número 3 na consulta. Ele tá pensando que você tem outro mesmo, tá? Apareceu um pajem ainda perto, no meio de 2, número 3. Ele tá pensando que você tá conversando com outro, que você tá afim de outro já. E ele, ó, bal, tchauzinho, Deus quiser. Entendeu? Ó, vamos pegar um recado agora de Salatiel pra gente finalizar. Vamos ver? Ué, gente, se ele não segurou você, não valorizou, não fez por merecer, então fique sofrendo agora, achando que você tá com outro. Quem sabe serve de lição pra ele, né, gente? Vamos lá, vamos pegar um recado aqui, ó, de Salatiel. Olha lá, confiança. Essa situação tá pedindo pra você ter fé e confiança. Então confia em você. Não vai lá explicar nada. Não vai lá falar pra ele, ai não, eu não tô ficando com ninguém, não conheci ninguém, não tô namorando, não sei o quê. Não vai. Confia em você, deixa ele te procurar. Essa situação tá pedindo pra você confiar no seu taco. Entendeu? Agora, ó, levanta o bico do avião e voa. Se ele quiser namorar com você, ele que lute. Ele que faça por merecer. Não é, gente? Então, olha, confiança. Essa relação está pedindo para você ter confiança, ter fé e confiança. Então, o que você vai fazer? Coloca na mão da espiritualidade, confia em você e vai viver lindamente. Porque o que é teu, chega aí no seu endereço. A espiritualidade sempre falou para mim, Buba, o que é seu tem seu endereço. O Marco Aurélio sempre falou isso para mim. Então, isso não significa que a gente não tem que lutar pelas coisas. Mas o que é nosso tem nosso endereço, sabe? Então, às vezes, a gente pode relaxar um pouco. Então, relaxa um pouco, coloca na mão da espiritualidade, deixa acontecer naturalmente, tá bom? Confiança é a palavra-chave de sucesso para você.
Confia em você, confia no seu taco, coloca na mão da espiritualidade e vai dar certo, tá? Vai dar muito certo. Deixa ele ficar obcecado, deixa ele pensar em você o dia inteiro, loucamente, que assim ele aprende a te valorizar. Não é, gente? Depois você me conta se essa consulta bateu com você ou não, tá bom? Um grande beijo para quem escolheu a nossa primeira opção de consulta. Coisa boa, né, gente? Consultar o tarô maravilhoso, né? Um beijão para quem escolheu a primeira opção, tá bom? E meu pai do céu, esses relacionamentos obsessivos, essas coisas doidas, intenso, né, gente? Eita, bom, eu sou ariano, né? Eu gosto de relacionamento, pra mim tem que ser assim, intenso. Se for uma coisa água com açúcar, nem quero. Eu gosto de intensidade, eu gosto de sofrer de amor, aí eu gosto de amar, eu gosto de me jogar. Eu sei vocês, gente. Vocês são assim também? Aí faz drama, ah, isso é tão buba. Nossa, sou eu mesmo. Imagina, gente, eu sou ariano e o meu mapa astral é todo câncer. Imagina, ariano com câncer. Que drama que não dá isso? Imagina se é pouco drama. Depois vocês me contam, vocês estão dramática também? Ah, eu sou, para namorar eu sou dramática, gente. Afe Maria. Bom, grande beijo para quem escolheu a primeira opção. Vamos lá para quem escolheu que estou com a segunda. Você que escolheu a segunda opção de consulta, o coraçãozinho, olha lá. Mente aberta, coração aberto, que agora tudo que precisa falar para você eu falo. A carta do coração está aqui do lado de Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano, que vai abençoar a nossa consulta através aí da minha cigana de trabalho, Dona Suzana Cigana da Estrada, e Marco Aurélio que vai trazer informação. Então, gente, olha, muito do que eu falar vem por conta da espiritualidade, né? Mente aberta, coraçãozinho aberto. Vamos ver se o ser amado está pensando em você hoje. É muito importante que esteja pensando. Se ele está afim de você, você tem que estar na cabeça dele, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ver isso daí. Se ele não estiver pensando, eu falo, hein? Aí vamos ver o que está acontecendo com a pessoa também. Não reparem que eu tô com um pouquinho de tosse. Mas vamos embora abrir o tarô? Eu vou começar com o arcano maior, com o arcano de força, gente. Vamos ver se ele tá pensando em você hoje aí, hein? A carta da força, gente. Com certeza sim, olha lá. Força, intensamente ele tá pensando. Tá pensando um pouco não, hein? Tá pensando intensamente, é força, é forte, pensamentos intensos. Pense em você o tempo todo. Entendeu? Só que a carta da força mostra que ele se segura, ele se sabota. Ele tá pensando que se ele sair correndo e lá procurar você, se entregar de corpo e alma, amanhã vocês estão casados. E ele tá pronto para isso? Então, olha, essa pessoa hoje tá pensando tanto em você, tá pensando tanto em você, mas ele fica coado. Ele fica intimidado, ele fica no canto dele, ele pensa e não faz, ele pensa e não age, é daí que tá o problema dele. Tá faltando atitude, tá faltando bater no peito e falar, olha, é de você que eu gosto, é você que eu quero, vamos embora ficar junto. Tá faltando essa coragem nele. É tudo muito forte, é tudo muito intenso, tá pensando em você até com muita libido, atração, desejo, sabe? Tá pensando também que vocês precisam de uma conversa, e por que que não vai? Por que que fica se sabotando? Por que que fica se controlando? Essa pessoa está tendo que fazer uma força enorme hoje para se segurar, para se controlar, para não sair correndo e se jogar nos seus braços. Sabe? Ele mesmo está judiando dele mesmo. Então, olha, ele está pensando em você, a carta da força. Ele está pensando em você loucamente. Está pensando em você loucamente. Vamos ver o que mais, gente. Vamos ver o que mais, né? Por que que a pessoa faz isso, né? Pensa, 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 mas ele mesmo pensa que ele tem que se segurar, ele tem que se sabotar. Tem medo do quê? Né, gente? Vamos ver aí o que mais. Vamos lá. Opa, vamos lá. O tarozinho já estava voando as cartas aqui, você viu, gente? Olha, namorados. Eita, pense em você com muito amor. Tá vendo? É, namorados. Pense em você com muito amor, mas tem dúvida. Ele tem algumas dúvidas na cabeça dele. Talvez essas dúvidas, gente, que ele não quer demonstrar pra você, porque ele sabe que é terrível quando a gente tá empolgado com alguém, tá afim, tá namorando, e você vê que a pessoa tem dúvida, né? Ele tem dúvida, gente, mas não é do amor que ele tem por você não, viu? As dúvidas são outras. Olha, ele tá pensando que ele precisa se decidir. Ele tá pensando que ele precisa tomar uma atitude, sair de cima do muro. Ele sabe disso. Vamos lá, vou cortar aqui o tarô, vamos abrir aí, vamos desmembrar isso daí, gente. Vamos lá, olha. 2 de ouros, olha o medo da perda. Tá pensando em você com muito amor, tá pensando em você aí, ó, muito medo da perda, o medo de te perder. Sabe? Porque ele tá lá se sabotando, não se entrega, e ele sabe que agora ele tá no risco de te perder. Ele sabe que ele tá no risco de te perder. Então ele tá pensando, eu vou perder.
Ou eu tomo uma decisão, ou eu vou perder. É assim que tá a cabeça dele hoje, tá? Vamos lá. 10 espadas, olha, concretizou. Ele tá pensando que ele vai te perder mesmo. Tá, gente? Se ele não se decidir, ele tá pensando que ele vai te perder. 9 de copas, tá pensando em chamar você pro encontro, pelo menos isso, né? E 5 de ouros. Ih, ele tá achando que ele vai tomar um fora seu. Gente, ele tá achando que ele vai tomar um fora seu. Tá? Então ele tá achando que... Por isso que ele tá se segurando. Ele tá pensando que ele precisa se decidir, que ele precisa fazer uma escolha, senão ele vai perder. Mas quando ele pensa em chamar você para conversar, ele também acredita que ele vai tomar um fora seu. A última carta que deu é a carta da rejeição. Então ele pensa que ele demorou demais. Já era para ele ter feito essa escolha, já era para ele ter se decidido, já era para, sabe, ter saído de cima desse muro. É o que eu falo, quando a gente está namorando com uma pessoa, olha, eu tenho certeza que quando você olha no olho dele, você vê no olho dele que ele te ama. Ele pode falar que não, mas você vê no olho dele que ele te ama. Amar você, ele ama. O problema dele são as inseguranças. Sabe? Baixa autoestima, insegurança, não confia nele, seja qual for o problema. Não é amor, é falta de tato, é falta de ser traquejado, é falta de ter maturidade, de aceitar que você é a pessoa da vida dele e vão ficar junto para sempre, forever. Né, gente? Então assim, olha, essa pessoa, eu tenho certeza que quando você olha para ele, você vê que ele te ama. Agora, amar você é uma coisa, ter dúvida é outra. É daí que ele estraga a relação de vocês. Ele estraga a relação de vocês por causa das dúvidas e inseguranças dele. Porque você fica achando que ele não gosta, que ele não quer. Uma hora você acha que ele não tem atração. Outra hora você acha que ele não tem libido, não tem atração, não tem desejo. Aí outra hora você acha que ele não te acha bonita. Aí você começa a arrumar um monte de defeito em você porque ele demonstra dúvida. Então, gente, essa pessoa, ele criou como se fosse uma gafe, né? Um espaço ali, um gap entre vocês muito grande. Por causa dessas dúvidas dele. Ó, ele criou aqui um mal-estar. Por mais que você namore e casa com ele, você vai sempre ter dentro do seu coração aquele negócio. Mas ele demonstrava dúvida. O que será, né? Então assim, você sempre vai ficar encanada. Você sempre... Olha, não tô falando pra você não namorar com ele e não ficar com ele. Mas você ficando com ele, parece que você vai ter sempre aquela sensação de que você é pouco. A gente fica sentindo menor. Ele fez isso de maneira subliminar com vocês. Ele fez isso de maneira subliminar. E ele sabe o que ele fez. Então hoje, na cabeça dele, ele está pensando em você loucamente. Mas essa sensação que ele colocou em você, de deixar você perceber que ele tem dúvidas, fez você desistir dele. Então ele está pensando, olha, que agora ou ele fala com você, abre o coração, se joga de corpo e alma, toma uma decisão, toma uma atitude, sai de cima do muro, abre o coração para você de verdade, ou ele vai te perder. E quando ele pensa em fazer tudo isso, ele também pensa que ele vai tomar um fora seu. Gente, ele está pensando muito que a indecisão dele foi algo imperdoável para você. Que a indecisão dele fez você enxergar, né, que talvez... você não era completa para ele. Mas isso tudo está na cabeça dele. Eu não estou falando que vocês não são. Não estou falando que vocês não vão ficar juntos. Pelo contrário, aqui para mim está dando que vocês vão ficar juntos mesmo. Só que ele criou uma marca, é isso que eu estou tentando falar para vocês. Ele criou uma marca pesada em vocês, né? Uma marca aí, ó, um gatilho de rejeição, que vira e mexe, conforme você for namorar com ele, vira e mexe, esse gatilho de rejeição vai ser ativado e você vai se sentir pequena. E é daí que ele já percebeu que você não quer mais isso pra você. Na cabeça dele, você não quer se sentir excluída. Você não quer se sentir menor. Você não quer nada que não seja menos do que você mereça. Você não quer nada mal resolvido, ou mal esclarecido, ou não decidido. Você quer 100% agora. E ele já deixou você perceber que ele tinha dúvida. Então, gente, dúvida do que queria fazer, não é dúvida do amor. Então eu vou falar uma coisa pra vocês agora, você que tá me assistindo. Gente, essa pessoa tem um amor por você que você não tem noção. Sabe? Não é falta de amor, não é falta de atração, não é falta de desejo. Aqui tem amor, aqui tem atração, tem desejo, tem sexualidade, tem tudo por você. Então não vai deixar de namorar essa pessoa, gente, por causa das dúvidas que ele criou já no passado.
Se ele fez isso no passado, gente, era por insegurança, por medo, ou tinha algum outro problema por trás que prendia ele. Às vezes a mãe, uma irmã, às vezes ele tinha que sustentar a casa, sei lá. Aí ele não quis. Só que, gente, essa pessoa tem amor por você de verdade, e ele tem atração, tem desejo, tem tudo. E vocês sabem que eu não fico passando mão na cabeça do ser de luz para agradar ele, para agradar vocês também. Você sabe que eu não faço isso. Eu vejo que ele criou um espaço muito grande entre vocês com esse negócio de demonstrar dúvida, que machucou você e faz você se sentir incompleta. A espiritualidade fala, deixe isso passar. Não traz isso, não nutre isso dentro de você. Porque vocês têm 90% de chance de ficar junto. E ele está pensando que você está nutrindo exatamente essa gafe, esse problema, essa rejeição. Você ficou presa nisso, que você não consegue. Você quer uma relação completa com uma pessoa que não demonstrou dúvida. Entendeu? Então, gente, olha, ele tem amor, ele tem atração, ele tem desejo, ele tem libido, ele tem tudo por você. Ele não ficou, se ele demonstrou dúvida, gente, era por imaturidade. Olha, o 2 de ouros é o menino, ó. Era por imaturidade, infantilidade, tinha medo de tocar uma relação madura. Ele sabe muito bem que se ele se entregar de corpo e alma para você, amanhã vocês estão casados. E o medo dele é esse. Não é falta de amor e não é falta de atração, desejo e libido. Então não carregue com você algo negativo que foi a dúvida que ele demonstrou. Tá bom? Não leva isso com você, joga isso pro universo. O que passou, passou. Essa pessoa tem atração, tem desejo, tem libido. E ele tem um amor por você danado. Vocês sabem que eu não fico protegendo os seguidores de vocês. Se nesse caso eu estou protegendo, porque eu estou de uma maneira protegendo, falando para você, olha, insiste nele, né? É porque realmente as dúvidas dele não é nada contra você. É ele com ele mesmo. Tá bom? A insegurança dele com ele mesmo. Então vamos voltar pro tema. Desculpa eu ter falado tudo isso, mas são recados aí para muitos de vocês que estão me assistindo, que você sabe que bateu com você, tá bom? Depois você me conta essa que bateu com você. Vamos lá? Ele tá pensando em você? Tá pensando em você intensamente, loucamente. Pensa no seu corpo, pensa no seu beijo, pensa no seu cheiro, pensa em você com atração, pensa em você com libido. Tem muitos pensamentos ligados à sexualidade. Tem pensamentos ligados a amor, romance. Quando pensa em você, estimula nele o amor. É o que eu falei. Ele tem amor, ele tem libido, tudo isso estimula nele quando ele pensa em você. Tá com medo de te perder que você não tem noção. O medo que ele tá de te perder. Ele tá pensando que o fato dele ter ficado demonstrando dúvida para você, agora vai fazer ele perder. Então ele tá pensando, olha, que você tá cansada, que você tá meio que largando mão, que você tá deixando de mão isso aí, tá largando de mão. Não quero mais, demonstrou dúvida, não quero mais. Eu quero alguém que tenha certeza que me ame. Né? Porque quando a gente tá com alguém, a pessoa demonstra dúvida, a gente acha que a pessoa não ama. Não é isso às vezes, gente. Não é isso. Já aconteceu comigo também, não era isso. Sabe? E também comigo não era falta de amor, não. Era outro problema que depois quando eu descobri, gente do céu, nada a ver. Nada a ver. Era um problema da personalidade da pessoa. Era um problema muito pessoal de personalidade. Era um desvio de personalidade que na verdade precisava de um tratamento ali, né, com um psicólogo, psiquiatra e tal. Então assim, quando eu percebi, né? Então assim, não era falta de amor, não era falta de libido, não era falta de nada, né? Era uma pessoa que tinha um desvio de personalidade, e a pessoa não tinha culpa também, né? Isso foi há muito tempo atrás, né? A pessoa se consertou, se ajustou, buscou ajuda. Então assim, gente, tem inúmeros casos. Sabe? Se o tarô tá falando não é falta de amor e libido, não é isso. Então joga pro passado o fato dele ter demonstrado dúvida, não se machuca com isso, tá bom? Ele tá pensando que você tá cansada dele, que você tá irritada, que o fato dele ficar demonstrando dúvida, você agora também não quer papo. Mas mesmo assim, ele tá pensando em chamar você para conversar. Você pensa que ele desistiu? Desistiu nada. Ele tá pensando em chamar você para conversar. E nessa conversa, abrir o coração dele para você, encontrar você ao vivo, para abrir o coração dele para você, falar do sentimento, falar do que quer e falar também das gafes que ele colocou aí, das dúvidas, das gafes, os problemas que ele colocou. Ele tem certeza que ele vai chamar você para conversar, gente, na cabeça dele, mesmo correndo o risco de tomar um fora. Ele acha que ele vai tomar um fora seu. Deu 5 de ouros com 10 espadas. Ele acha que ele vai chamar você para se declarar e vai tomar uns fora seu. Mas mesmo assim,
Ele tá pensando, eu vou me segurar uns dias, que aí a poeira vai abaixar, a raiva dela vai passar, e aí a hora certa de eu falar com ela. Então, gente, ele tá pensando muito em se segurar uns dias, né? Porque se dependesse aí, gente, vai do coração dele, ele já tinha feito isso ontem. Mas ele tá pensando de maneira racional. Eu vou esperar mais uns dias para a poeira baixar. Porque se eu for falar com ela hoje, olha, deu aqui o término, gente, ó, 5 de ouros com 10 espadas, é término. Ele tá pensando que se ele falar com você hoje, se ele for abrir o coração dele para você hoje, se declarar, ele vai tomar um fora, você terminou mesmo. Na cabeça dele, você terminou com ele, você não quer papo. Por quê? Porque ele demonstrou dúvidas. E ele viu que você se machucou, que você estava amando, que você estava apaixonada, e ele demonstrando dúvida. A gente se machuca mesmo. Eu hoje, na idade que eu tô, se eu vou namorar uma pessoa e eu percebo que a pessoa tem dúvida, eu termino. Eu termino também, não fico não. Não é, gente? Não dá. Que nem hoje eu já tô velho, hoje o meu nome é pressa. Não tô mais com 20 anos para namorar, né, gente? E ver se a pessoa vai querer, se tem dúvida, se não tem. Hoje eu tenho pressa, né, gente? Hoje nessa já estamos tudo... Eu, né, já tô velho já. Então assim, olha, às vezes, mas a gente passa por essas coisas. Eu não tô falando pra você não ficar com ele. Não é isso não. Ele tá pensando que você não vai ficar com ele por causa que ele demonstrou dúvida. É assim que ele tá pensando em você hoje. Então ele tá pensando, é melhor eu me segurar, é melhor eu esperar. Daqui uns dias eu vou encontrar com ela ao vivo. Ele tá pensando em encontrar com você ao vivo, falar do coração, abrir o coração dele pra você. Se declarar para você. Mesmo que ele tenha que tomar um fora, ele vai abrir o coração dele para você, ele vai se declarar. Só que ele está pensando que é melhor não fazer isso hoje. Então hoje ele está te stalkeando, ele está preocupado, ele está tentando descobrir como está o território que ele vai entrar. Entendeu? Então hoje ele está meio assim, tá? Então olha, essa pessoa está com medo de tomar um fora seu, está com medo de te perder danado. Que você não tem noção. O medo da perda que ele está hoje. Tá bom? Então ele se segura. Essa pessoa hoje se segura, ele se sabota. Então, para você sair aqui com a frase certa, ele tá pensando em você hoje? Tá sim, intensamente, loucamente. Pensa em você e sente amor, sente atração, sente desejo, estimula nele uma sensação muito boa. Mas ele tá pensando assim, vou esperar para chamar ela para conversar. Porque se eu for chamar ela para conversar hoje, eu vou tomar um fora tão grande que eu vou tomar um fora. Ele está pensando que se ele chamar você hoje para conversar, ele vai tomar um fora. Então ele está pensando em segurar mais uns dias e procurar você daqui, uma semaninha aí, entendeu? Ele está pensando muito que se ele for falar com você hoje, ele vai tomar um fora. Ele está pensando que você cansou dessa coisa aqui, ó, dele ficar sempre em cima do muro, que você cansou dele, que você cansou. Ele ficou sempre em cima do muro, sempre indeciso, você cansou. Ele está pensando que você cansou, tá? Então ele está pensando, olha, encontrar você ao vivo e até se declarar para você como forma de salvar essa relação. Só que isso não é hoje que ele vai fazer. É daqui uns dias. Ele pretende fazer isso daqui uns dias, tá bom? Então, olha, ele está pensando em você loucamente, intensamente ele está pensando em você. Talvez você vai ficar pensando nele hoje também, porque quando a pessoa está muito intenso, a gente também fica intensamente pensando, né? Ele está muito intenso, tá bom? Então, tá pensando em chamar você para conversar, mas não hoje. Tá pensando que se ele for falar com você hoje, ele vai tomar um fora, porque ele tá pensando que você se machucou com a dúvida dele e que você desistiu porque ele tinha dúvida. Ele tá pensando que você desistiu porque ele tinha dúvida. Mas mesmo assim, ele tá pensando, olha, e ele vai fazer, tá? Ele tá pensando em encontrar você ao vivo e se declarar para você como forma de salvar essa relação, tá bom? É a cabeça dele hoje. Deu para entender? Olha lá, e a tosse que vai, né, gente? Tô tomando tudo que você imaginar aí, mel, e xarope, misericórdia. Até a água que o peixe não bebe, eu tô bebendo. Então, gente, nada dessa tosse passar. Deu para entender? Vamos lá finalizar agora com o Salatiel? Vamos ver o que o Salatiel manda para vocês? Deu para ver que ele tá pensando em você loucamente, gente, isso é bom. Mas ele se segura, ele tá se segurando, calma, deixa ele tomar essa força, deixa ele, né, ele tá esperando a poeira baixar, deixa ele acreditar que a poeira baixou, sua raiva passou, aí vai ser o melhor momento para vocês, tá bom? Deu para entender? Então vamos lá, olha que engraçado.
Você escolheu a carta do coração no baralho cigano, que é a carta do amor. Aqui saiu a carta do amor, que faz referência com essa carta do baralho cigano. O número 6 do tarô se refere à carta do coração no baralho cigano. Olha, gente, vocês acham? Olha só como o universo é perfeito. Se eu fizer a numerologia dessa carta, é número 24, ela se transforma no número 6. Qual é o número 6 do tarô? Os enamorados. Olha como esse amor é perfeito. Por mais que você fale, ai, Buba, tá tudo errado, eu só tô sofrendo, ele tá judiando. Ai, tá nada. Tá gostoso assim, fazer o quê, né? A gente sofre, depois a gente volta, a gente vai, a gente vem e sofre. Ah, isso que é amor. Então, olha, número 6 do tarô, 24 se transforma em 6 no baralho cigano. As duas cartas de amor do tarô e do baralho cigano tá na mesa. Não vem falar pro Buba que essa pessoa não te ama, hein? Se ele não entrega esse amor, azar o dele. Tá perdendo tempo útil ao seu lado. E se você se cansa mesmo e vai embora? E aí, como que faz? Se você se cansa mesmo e vai embora, e aí, o que ele vai fazer? Não é, gente? É bom ele acordar pra vida. É bom ele acordar pra vida. Amar você, ele ama loucamente, intensamente. Só que ele se segura, ele não entrega, ele se sabota. Uma hora você cansa disso também. Porque amar é uma coisa, cansar é outra. Às vezes a gente ama, mas cansa, né, gente? Cansa, a pessoa não se entrega. O problema dessa pessoa é que ele não se entrega. Ele tá pensando em se declarar pra você, ótimo. Mas que daí pra frente não se entregue, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá, vamos pegar um recado de Salatiel pra finalizar? Ai, Jesus do céu, eita, que universo. A espiritualidade não erra, o universo é perfeito, existe uma sincronicidade, é isso, gente? Foi o Marco Aurélio que falou, sincronicidade. Quando eu falei do universo, Marco Aurélio falou que existe uma sincronia entre as dimensões, muito forte, né? Engraçado, viu? Engraçado, né? Marco Aurélio me falando de outras dimensões, como se a gente estivesse vivendo em mundos paralelos. Marco Aurélio está falando, né? Que nem essa história de amor, essa sua vida, a minha vida, ela existe em outros mundos paralelos também. Olha que loucura, né, gente? Como a gente, como ser humano, vai entender isso? Mas Marco Aurélio sempre me passa essas coisas assim com mais profundidade, eu fico todo perdido, né? Porque a gente é meio limitado, né? Sou mais limitado, assim, como que eu vou entender outros mundos paralelos, assim? Como que pode ser isso? É estranho, né, gente? Mas Marco Aurélio às vezes fala sobre essas coisas, de mundos paralelos, vidas até ocorrendo ao mesmo tempo, que engraçado. Outro dia Marco Aurélio falou para mim que nós temos 7 corpos, né? E eu não sabia. Marco Aurélio que me falou que nós temos 7 corpos dentro da espiritualidade, né? Vou pesquisar depois, vou me aprofundar, né? Acho que tudo a gente tem que estudar muito sobre o universo, espiritualidade, Deus, né, gente? Vamos pegar um recado de Salatiel, vamos ver? Vamos lá, vamos pegar um recado de Salatiel pra gente fechar. Vamos ver aí. Peguei aqui no meio, olha lá, ó, conexão espiritual. Você já tem uma baita conexão espiritual. Isso já é uma relação que transcende. Olha só, Marco Aurélio falando de mundos paralelos, vivências paralelas, outras dimensões. Olha aqui, conexão espiritual. Você é o ser de luz. Vocês têm uma conexão que transcende. É um amor que transcende. É uma conexão que transcende. Não é um relacionamento simples, não é nada carnal aqui. Não é uma atração física, uma ficada, uma saída de carnaval. Entendeu? É um amor que transcende, é tudo muito forte aqui. Essa pessoa vai mexer com você, olha, por uma vida toda, viu? Ele vai mexer com você uma vida toda. Que Deus abençoe que vocês fiquem juntos. Porque ele mexe com o seu espírito. E você mexe com o espiritual dele. Que Deus abençoe que vocês fiquem juntos. Amém. É o que eu desejo. Tá bom? Ó, conexão. Aqui tá falando de conexão de almas, conexão de outras vidas, de outras dimensões, de outras realidades. Sabe? Porque a gente vem vindo mesmo encarnando, reencarnando, e a gente vai trazendo pessoas de outras vidas, viu? A gente que pensa que não, né? Porque quando a gente está encarnado, a gente tem um véu de esquecimento, né? A gente só olha para baixo, aqui no planeta Terra. A gente esquece de todo aí o universo infinito, né? De vidas e dimensões e tudo mais. Enfim, né, gente? Fica parecendo que o Buba é doido falando sobre essas coisas. Mas é questão da gente se aprofundar no estudo mesmo, né? Eu tenho aí... Marco Aurélio me ajuda muito, né? Eu estudo muito a espiritualidade e tudo. Mas, gente, é um estudo sem fim, né? São informações infinitas, parece. A gente não consegue. A gente não consegue. Eu me sinto às vezes tão pequenininho. Ai, Jesus do céu. Ai, como eu queria saber mais. Mas não adianta, né?
É só com o tempo mesmo, né? Quando a gente voltar para a espiritualidade, a gente vai ter muito mais noção da realidade. Né? Enquanto a gente está encarnado, a gente tem nossas provas, expiações, o véu do esquecimento, a gente veio aqui, né, para as nossas lutas aqui terrenas e vamos vencer, né, gente? A gente veio para vencer. Sabe como você vence? Sendo feliz, perdoando, sendo caridoso, sendo feliz, cuidando de você, cuidando das pessoas que você gosta. Não tenha medo de amar, não, nem de falar que ama. Que nem ele aqui, ó, que fica tem dúvida. Tudo bem, problema dele você tem dúvida. Fala você que ama, faz a sua parte. Se joga. Ele quer? Ótimo. Não quer? Tá bom, pelo menos você fez sua parte. Quando você estiver velha lá para voltar para a espiritualidade, você vai olhar para trás e ver que você fez sua parte. Você não deixou nada mal resolvido dentro de você. Porque se tem uma coisa que machuca a gente quando a gente ama uma pessoa e não tenta. Quando a gente ama uma pessoa e esconde. Não esconda que você ama. Não esconda. Se ele não aceita, azar o dele. Mas não esconda que você ama. Seja justa com você. Fale sobre o seu amor, se joga, se declara. Não é humilhação. Os outros falam, você vai se humilhar lá pra ele. Não é humilhação. Humilhação é quando a gente vai voltar para a espiritualidade e aí a nossa vida toda passa nos nossos olhos e a gente vê que a gente errou. Deus deu uma oportunidade para a gente encarnar e a gente errou. Isso é humilhante. Porque a gente veio para acertar. Né, gente? A gente veio para ser bom. A gente veio para ser verdadeiro, para amar, para se jogar. Então, olha, ame ao máximo, fale dos seus amores, não tenha medo de nada, nem de julgamento. Se o outro vai se achar, se não vai, problema dele. Aí é falta de evolução dele. Seja você a evoluída. E abra o seu coração para quem você sabe que merece o seu amor, que você tem vontade de abrir. Não tenha medo de ser feliz, porque só assim você será feliz. Tá bom? E eu vou ficando por aqui então. Ó, tudo isso que eu falei vem de Marco Aurélio Alcântara, viu, gente? Não é o Buba. Então, olha, vamos deixando aquele grande beijo e agradecimento à espiritualidade. Marco Aurélio Alcântara, meu mentor espiritual, Dona Suzana Cigana da Estrada. E vocês, acima de tudo, né, gente? Se você me permitir abrir o tarô, não ficar aqui conversando comigo, vendo aí eu falar, como que eu vou abrir o tarô? Então, minha gratidão é imensa. Eu virei aqui esse tarô, gente, olha o que apareceu aqui. Reconciliação. A pessoa que você gosta vai vindo com tudo pra sua vida. Eu peguei nele sem querer e olhei, você viu? Como nada é sem querer, o que você acha que essa carta apareceu e eu olhei aqui pra você? Por que será, hein? Será que não tem reconciliação no caminho? É lógico que tem. Então vou ficando por aqui, deixando aquele grande beijo no seu coração. Gratidão, gratidão, gratidão por permitir abrir o tarô. Muito obrigado, que Marco Aurélio e Dona Suzana Cigana da Estrada abençoe vocês também, assim como eles me abençoam muito. Jesus acima de tudo e Deus, né, gente? Muito obrigado aí mais uma vez. Vou ler os comentários de vocês mais tarde. Fica bem, se cuida e vai ser feliz, hein? Vai ser feliz hoje, não fica esperando não, tá bom? Vou ler os comentários de vocês, mais tarde eu volto. Um beijão do Buba, não esquece do canal e do Oráculo e nem do Buba, porque o Buba não esquece de vocês. Um beijão, vou ficando por aqui, até a próxima consulta. Tchau!
Sara, Sara, Renata, a Sara tá aí? Vê com ela pra mim, por favor. A minha agenda tá aí? Hoje tem o reiki, não tem? Vê, por favor, aí quais são as pessoas que vão vir fazer o reiki, né? E quem são aí os trabalhadores de hoje do reiki? Você vê pra mim, por favor? Precisa ligar pra Eliana, né? Pra falar pra ela trazer, perguntar pra ela se ela passou lá na loja e se ela trouxe o Palo Santo. Você vê pra mim, por favor? Tá. Vê pra mim, pede pra ela também pegar pra mim, trazer pra mim, sabe aquele banho de 7 ervas? Pede pra ela trazer 7 saquinhos daquele banho de 7 ervas, tá? As velas tem, né? As velas tem. Tá, pede pra ela trazer os sete saquinhos dos 7 ervas, né? O palo santo, né? E o defumador, tá? Pede, é aquele da caixinha vermelha, aquele defumador da caixinha vermelha. Você pede pra ela trazer pra mim? Vê quanto que